Olá a todos e bem-vindos ao nosso canal. Aposto que, mesmo que não saibam o nome, já ouviram esta música antes. Sim, é o coro Aleluia da oratória O Messias, uma das peças musicais mais famosas e emocionantes de todos os tempos. E o gênio por trás dela, Georg Friedrich Händel, um dos maiores compositores da era barroca. Mas a vida de Händel foi tão dramática e cheia de reviravoltas quanto a sua música. Ele foi um homem que desafiou o seu pai, enfrentou duelos, construiu e perdeu fortunas e acabou por se tornar um tesouro nacional britânico, mesmo tendo nascido na Alemanha. Hoje, vamos viajar no tempo para descobrir a incrível história de Georg Friedrich Händel. Estão prontos para esta jornada musical? Então, vamos a isso. Händel nasceu em 1685 na cidade de Halle, na Alemanha. Curiosamente, no mesmo ano e não muito longe dali, nascia outro gigante da música, Johann Sebastian Bach. Mas as suas vidas seguiriam caminhos muito diferentes. O pai de Händel era um barbeiro cirurgião de sucesso e tinha planos muito práticos para o filho. Queria que ele se tornasse advogado. A música, para ele, era apenas um passatempo sem futuro. Mas o jovem Georg tinha uma paixão avassaladora. Disse que ele praticava cravo secretamente no sótão, abafando o som das cordas com panos para não ser descoberto. A sua teimosia e talento eram inegáveis. A grande virada aconteceu quando Händel tinha apenas 7 anos. O seu pai levou-o numa viagem para visitar um parente que trabalhava na corte do Duque de Saxe-Weissenfels. Lá, o pequeno Georg não resistiu e tocou o órgão da capela. O duque, ao ouvir aquele talento prodigioso, ficou tão impressionado que convenceu o pai de Händel a permitir que o filho tivesse aulas de música. Foi uma intervenção quase divina. O pai cedeu e Händel começou a estudar com Friedrich Wilhelm Zachow, um organista local. Com Zachow, ele aprendeu a tocar órgão, cravo, violino e oboé, além de estudar composição e harmonia. Aos 12 anos, Händel já era um virtuoso e compunha para os serviços da igreja. A sua carreira musical tinha começado oficialmente contra a vontade inicial do seu pai. Aos 17 anos, para honrar uma promessa feita ao pai, Händel matriculou-se na Faculdade de Direito da Universidade de Halle. Mas a música continuava a ser a sua verdadeira vocação. Ao mesmo tempo, conseguiu um emprego como organista na Catedral Calvinista da cidade. No entanto, a pequena e conservadora Halle rapidamente se tornou pequena demais para as suas ambições. Um ano depois, ele abandonou a universidade e partiu para Hamburgo, o centro da ópera alemã na época. Foi uma decisão ousada, trocando a segurança de uma carreira jurídica pela incerteza do mundo da música. Em Hamburgo, Händel começou como segundo violinista na orquestra da ópera. Era um jovem ambicioso e, por vezes, um pouco arrogante. Um episódio famoso ilustra bem o seu temperamento. Um dia, o cravista principal estava ausente e Händel, sem cerimônia, assumiu o seu lugar. Quando o cravista titular, um compositor chamado Johann Mattheson, chegou e exigiu o seu posto, Händel recusou-se a sair. A discussão tornou-se tão acesa que terminou num duelo de espadas do lado de fora do teatro. Händel só sobreviveu porque a espada de Mattheson quebrou ao atingir um grande botão de metal no casaco de Händel. Apesar deste início explosivo, os dois acabaram por se reconciliar e tornaram-se amigos. Foi também em Hamburgo que Händel viu a sua primeira ópera, Almira, estrear com grande sucesso em 1705. Ele tinha apenas 20 anos. O sucesso em Hamburgo foi apenas o começo. Händel sabia que o próximo passo para qualquer compositor ambicioso era a Itália, o berço da ópera. Em 1706, ele viajou para lá, passando por Florença, Roma, Nápoles e Veneza. Durante os seus 4 anos em Itália, ele absorveu completamente o estilo operático italiano. Conheceu compositores lendários como Arcangelo Corelli e Alessandro Scarlatti e compôs óperas e oratórias que o estabeleceram como um mestre. As suas obras, como a ópera Agripina, que estreou em Veneza, foram um sucesso estrondoso. O público italiano, conhecido por ser exigente, aclamava-o como o caro saxão. Händel tinha conquistado a Itália. Com uma reputação internacional consolidada, Händel regressou à Alemanha em 1710 para assumir o prestigiado cargo de Kapellmeister, ou diretor musical, na corte de Jorge, o eleitor de Hanover. No entanto,
Pouco depois de assumir o cargo, pediu uma licença para ir a Londres, atraído pela vibrante cena musical da cidade. Em Londres, a sua ópera Rinaldo foi um sucesso espetacular em 1711. A produção foi grandiosa, com efeitos especiais e música deslumbrante, e consolidou a sua fama na Inglaterra. Ele regressou a Hanover, mas a sua mente já estava em Londres. Em 1712, conseguiu outra licença para voltar à cidade inglesa, mas desta vez ele simplesmente não voltou. E aqui a história fica ainda mais interessante. Em 1714, a rainha Anne da Grã-Bretanha morreu sem deixar herdeiros diretos. E quem foi o seu sucessor mais próximo? Ninguém menos que o antigo patrão de Handel, Jorge de Hanover, que se tornou o rei Jorge I da Grã-Bretanha. Handel encontrava-se numa situação delicada. Tinha abandonado o seu posto em Hanover e agora o seu antigo empregador era o rei do país onde ele vivia. A lenda conta que Handel compôs a famosa música aquática para uma festa real no rio Tamisa, a fim de reconquistar o favor do rei. A música foi tão bem sucedida que o rei a fez repetir 3 vezes. Embora esta história possa ser um pouco romantizada, a verdade é que Handel rapidamente se tornou o compositor favorito da corte real. Em 1727, ele naturalizou-se cidadão britânico, selando o seu destino como um compositor inglês. As décadas de 1720 e 1730 foram o auge de Handel como empresário de ópera. Ele foi o diretor musical da Royal Academy of Music, uma companhia dedicada a apresentar ópera italiana em Londres. Para isso, ele compôs algumas das suas obras-primas como Júlio César e Rodelinda. Ele geria tudo. Compunha a música, contratava os cantores mais famosos e temperamentais da Europa e lidava com as finanças. Era um trabalho de alta pressão, com rivalidades intensas, tanto com outras companhias de ópera como entre os seus próprios cantores. Handel ganhou e perdeu fortunas neste negócio volátil. O público londrino era ávido por novidades, mas também inconstante. No final da década de 1730, o gosto do público começou a mudar. A ópera italiana, com as suas histórias mitológicas cantadas numa língua estrangeira, estava a perder popularidade. Além disso, a saúde de Handel começou a fraquejar. Em 1737, ele sofreu um derrame que paralisou temporariamente o seu lado direito, afetando a sua capacidade de tocar e compor. Muitos pensaram que a sua carreira tinha chegado ao fim. Mas Handel era um lutador. Ele viajou para uma cidade termal na Alemanha para se recuperar e, contra todas as expectativas, recuperou totalmente. Este evento parece ter provocado uma profunda transformação espiritual nele. Foi então que Handel se reinventou, voltando-se para um novo gênero, a oratória em inglês. As oratórias eram semelhantes às óperas, com árias e coros, mas sem encenação, figurinos ou cenários. As histórias eram geralmente baseadas na Bíblia, cantadas em inglês, o que as tornava muito mais acessíveis e apelativas para o público britânico. Obras como Saul e Israel no Egito foram sucessos, e então, em 1741, veio a sua obra-prima. Num surto de inspiração divina, Handel compôs O Messias em apenas 24 dias. A obra, que narra a vida de Cristo, estreou em Dublin no ano seguinte num concerto de caridade. O sucesso foi imediato e avassalador. Tornou-se a sua obra mais amada e uma tradição anual em Londres, com os lucros dos concertos frequentemente doados a hospitais e orfanatos. Nos seus últimos anos, Handel era uma figura venerada em Londres, um verdadeiro tesouro nacional. No entanto, a sua saúde continuou a deteriorar-se. Por volta de 1751, a sua visão começou a falhar devido a cataratas. Apesar de várias operações, ele ficou completamente cego. Mesmo assim, a sua determinação era inabalável. Ele continuou a tocar órgão nos concertos das suas oratórias, improvisando de memória para o espanto do público. Ele continuou a trabalhar até o fim. Georg Friedrich Handel morreu em abril de 1759 e foi enterrado com todas as honras de Estado na Abadia de Westminster, o local de descanso final de reis, rainhas e heróis britânicos. Um monumento espetacular foi erguido em sua homenagem, retratando-o a compor a famosa área I Know That My Redeemer Liveth, de O Messias. Handel deixou-nos um legado musical imenso, mais de 40 óperas, quase 30 oratórias, inúmeros concertos e peças instrumentais.
A sua música é grandiosa, dramática, cheia de emoção e de uma beleza intemporal. Ele era um mestre do drama humano, capaz de expressar alegria, tristeza, triunfo e desespero como poucos. Mais do que um compositor, foi um empresário astuto, um homem de temperamento forte e uma alma resiliente que superou doenças, rivalidades e fracassos financeiros. A sua vida mostra-nos que, com talento, paixão e uma incrível força de vontade, é possível superar qualquer obstáculo e deixar uma marca eterna no mundo. Espero que tenham gostado de conhecer a vida fascinante de Georg Friedrich Händel. A sua história é um verdadeiro testemunho do poder da música e do espírito humano. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar um like, partilhar com os vossos amigos e subscrever o canal para mais histórias incríveis do mundo da música clássica. Muito obrigado por assistirem e até a próxima!